para a nossa meditação no livro de Malaquias. Estamos entrando no quinto diálogo, que este livro ele é formado em termos de diálogos e, segundo alguns estudiosos exegetas, eles dizem que nós temos sete diálogos. Então, estamos no quinto, que é aí capítulo 2, versículos 17 e até o capítulo 3, versículo de número 5. E a palavra de Deus nos diz, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, que habita num alto e sublime trono. Pai, sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é todo-poderoso, justo, amoroso, misericordioso, o Deus de graça. Tributamos toda a honra, todo louvor e toda a glória ao seu nome. Reconhecendo, ó Pai, que nós não somos nada, ó Senhor Deus, somos pó. Somos como a folha que o vento espalha. Pai, que de manhã corta e à tarde seca-se. Mas a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela, ó Senhor Deus, traz vida, e ela traz para nós a santificação, a purificação, e também, ó Senhor Deus, a esperança, ó Senhor Deus, da volta de Cristo Jesus, onde clamamos Maranata. Ó Pai, pedimos a Tua bênção, a ação do Teu Santo Espírito, e que as palavras do meu coração, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor meu, Redentor meu e rocha minha, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que, segundo o Dr. Gerhard van Groningen, ele diz que o tema principal
do livro de Malaquias é o amor pactual de Yahvé para com o seu povo. O tema é o amor pactual de Yahvé para com o seu povo. Onde surgiu esse pacto de Yahvé? Baseado em João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A revelação desse amor foi ele ter mandado o Filho dele, que esse pacto foi feito ali, na Trindade, antes da fundação do mundo. Foi feito por aqueles por quem ele escolheu, por quem ele elegeu. E segundo o livro de Apocalipse, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro de Deus, ali, naquele pacto. Cordeiro de Deus, que nós vamos ver nesse texto, que ele mandou o precursor, antes dele começar o seu ministério. João Batista, então, veio preparando o caminho da vinda do Senhor. E esse quinto diálogo que nós temos aqui, fala do dia da justiça do Senhor. Esse dia haveria de vir, né? E como veio para nós hoje, né, há 2000 anos atrás, 2 milênios, cumprindo assim a palavra de Deus. E como nós temos também trabalhado no tema sobre o culto que nós devemos prestar a Deus, este livro, estas mensagens chamam a atenção para isso. Como nós devemos viver a vida para que possamos nos achegar ao seu templo e assim prestarmos um culto de louvor e adoração a Deus. E esse quinto diálogo chama a atenção para o seguinte, que nós precisamos de purificação para cultuar a Deus. É esta a atenção focada agora nesse quinto diálogo, com a vinda do dia da justiça do Senhor. Então, nós temos aí o finalzinho do capítulo 2, o versículo de número 17, que é a transição para aí o capítulo 3, para esse anúncio do dia da justiça do Senhor, né? E então ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfademos? Na palavra do profeta, ele está transmitindo a palavra ao povo, dizendo que as palavras que eles estavam usando ali no culto de louvor, todo o serviço que os sacerdotes faziam, os sacerdotes eles tinham a responsabilidade de, enquanto eram feito aquele sacrifício, eles tinham que também transmitir os ensinos, a palavra de Deus. Só que isso estava enfadando o Senhor. E eles, então, quando o profeta transmite esta palavra, que Deus está queixando, que o que eles estavam fazendo estava enfadando o Senhor, então, o profeta diz, olha, o negócio é o contrário. Né? Nós vemos hoje que quando a palavra de Deus está sendo pregada e quando, às vezes, o pregador, ele tem uma perícope grande, né, um texto grande para expor, aí algumas pessoas ficam enfadadas, começam a olhar no relógio, que hora que vai terminar isso daí? Né? Porque já está
se tornando enfadonho. E às vezes a gente fica preocupado com isso, até quando se prepara o sermão, fala, puxa vida, como é que eu tenho que condensar aqui, como é que eu tenho que usar as palavras para que não se estenda, para que não seja prolixo. E eu tenho esse problema, ou esse defeito, né, de ser prolixo, principalmente na explanação de alguns textos. E é interessante, meus irmãos, que eles, naquele exercício, né, então, eles estavam dizendo que eles ficavam enfadados. E tinha que, né, todas as ofertas que chegavam, os animais, eles tinham que examinar, tinha que fazer, né, todo aquele ritual, tinha que levar na mesa, né, tinha lá os levitas que tinham que cortar, tinha que tirar as entranhas, aquelas coisas, tal, né, as entranhas ali, tinham que jogar fora, tinham que queimar aquilo, não podia ter contato, porque senão ficaria imundo, aí depois teria um ritual de purificação. Então era uma coisa que eles até se achavam que isso estava enfadando. E Deus dizia que da maneira como eles estavam enfadando, eles é que estavam, em vez de eles se sentirem enfadados com aquilo, Deus é que estava dizendo, eu estou ficando enfadado com as suas palavras, com as suas palavras, com os seus atos. E é interessante que isso daí, esse rito, principalmente foi inaugurado ali na Páscoa, que o nosso irmão Ricardo, ainda licenciado, e se Deus quiser, daqui a pouco tempo será também ordenado ministro do Evangelho, assim cremos, pela graça de Deus, que ele vai chegar lá em Êxodo 12. E lá em Êxodo 12, nos versículos de 22 em diante, quando foi feito então a primeira Páscoa, que eles tinham que fazer isso naquela noite, em que o anjo da morte passaria, tinha que pegar o sangue ali do cordeiro, passar nas veigas das portas. Então, o Senhor deu um estatuto para o povo, né, que estava saindo ali do cativeiro do Egito e indo para 40 anos ali no deserto. Então, a partir do versículo Êxodo 12, a partir do versículo 22, diz assim: tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, observai esse rito, a celebração da Páscoa, eles tinham que observar, isso foi decretado, fazia parte do pacto que Deus fez ali com Cristo, e Cristo Jesus, então, foi o Cordeiro de Deus, imolado ali para aqueles animais que eram colocados ali em sacrifício, era símbolo do Cordeiro de Deus que haveria de vir, que é Cristo Jesus.
Então, quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Não sei se vocês já olharam na versão corrigida, porque essa nossa aqui é atualizada. Lá está escrito assim, que culto é esse? Que rito é esse? Que culto é esse? Então, nós estamos aqui também num rito, um ritual, um culto. O nosso culto é um ritual prescrito pela palavra de Deus e como nós devemos fazer esse ritual. Então, quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Então, hoje, em cultos, as pessoas ficam até enfadadas com esse rito, com esse culto que é feito ao Senhor. Mas Deus é quem está dizendo, eu é que estou enfadado, por causa das nossas atitudes, como nós vemos, como quando nós nos dirigimos, quando nós estamos nos adentrando ao templo, à casa do Senhor, para louvá-lo, adorá-lo. O Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque nós vamos a um rito, nós vamos a um culto, nós vamos adorar ao Senhor. Mas como nós devemos vir? Como nós devemos vir? Então, aqui nesse versículo de número 17 aqui do capítulo 2 de Malaquias, então, nós vemos a segunda parte dizendo, nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus dos juízos? Então, os judeus nos dias de Malaquias se viram diante de um problema com que o Antigo Testamento liga, nós podemos ver na história aí, de tempos em tempos, a evidente prosperidade dos maus. Isso é relatado lá no livro de Jó, no livro de Abacuque. Então, o povo se tornou cínico e parou de levar a sério a diferença entre o certo e o errado. Na prática, se não em princípios, eles duvidavam da justiça de Deus. Então, quando iam para o culto, prestar atenção nas palavras dos sacerdotes, ver aqueles sacrifícios que eram feitos ali, tinham que depois pegar aquelas carnes, colocar lá no altar do sacrifício, o altar de bronze, o fogo não se apagava, era constante, e ali então era colocado aquelas partes, e aquele cheiro subia, como dizendo, olha, o sacrifício foi feito para perdão de pecados e para purificação. Então, os céticos, naqueles dias, insinuavam que os malfeitores agradavam a Deus. Então, se os malfeitores agradavam a Deus, então eu vou fazer a obra relaxadamente. E maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso enfada o Senhor. Então, visto que esses últimos pareciam prosperar, quer dizer, aqueles que faziam mal estavam prosperando. Então, se era assim, por que se deveria servir a Deus? Lá nesse capítulo de número 3, diz 3, versículos 13 e 14. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos?
Então, tinham esta interrogação: se os ímpios prosperavam e eles que procuravam, alguns ali, viver a vida de acordo com a palavra de Deus, observando os seus estatutos, eles não se sentiam, então, prósperos. Por agirem assim, a gente pode ver que não havia prosperidade na vida espiritual. E esta era a consequência, né? Então, onde está o Deus da justiça? Então, eles faziam esta pergunta. E a resposta, então, vem aí a partir do capítulo 3, versículos de 1 a 5. Este Senhor que vocês buscam, o Senhor que vocês vêm prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor Deus, o qual vocês desafiam que Ele esteja atuando e esteja exercendo a sua justiça, Ele virá repentinamente. Quando menos vocês esperam, Ele virá. E é isso que acontece. E é isso que acontece. Ele vinha exercendo a sua justiça, e Ele já tinha feito isso várias vezes. Mas nesta mensagem, Meyer Pearman, ele diz que qual raio de luz nesta cena escura brilha a promessa da vinda do Messias, que chegará para trazer liberdade. Então, aí do capítulo 6, versículos de 1 a 5, Malaquias anuncia o dia da justiça do Senhor. Então, esse dia viria, porque para adorar ao Senhor, o Senhor Jesus, Ele disse para a mulher samaritana que Ele estava procurando que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. E para isso, para nós fazermos isso, nós precisamos de purificação para cultuar a Deus. E então, este versículo de número 1, ele está dizendo assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esta palavra aqui, que Malaquias está dizendo aí, eis que envio o meu mensageiro, ela tem um significado de chamar a atenção, para que as pessoas olhassem para o Senhor. Olhem para mim, olha o que eu vou fazer, já que vocês estão clamando por justiça, olhem para mim, olha o que eu vou fazer. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro, que preparará o caminho do Senhor, ele foi profetizado aí por Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ermo significa lugar sem habitantes, lugar deserto, descampado, solitário, desabitado. E vereda é um caminho estreito, é um atalho. Então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai. Nós vamos ver qual foi a mensagem, então, deste mensageiro, a voz do que clama no deserto. E lá no capítulo 4, versículo 5, encerrando aqui o livro de Malaquias, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Novo Testamento entende que esse papel desse mensageiro que veio preparar o caminho do Messias, né, foi cumprido na pessoa de João Batista. E nós temos aí muitos textos
que fala sobre, principalmente os evangelhos, sobre João Batista. Mateus capítulo 1, aqui, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista vinha pregando a mensagem do arrependimento. O que é arrependimento? É você sentir aquela tristeza profunda no coração, que você ofendeu a Deus com os seus pecados, com as suas iniquidades, na prática da iniquidade, no seu dia a dia. Ele vinha pregando isso, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus veio com a vinda de Cristo Jesus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. E aqui até o versículo de número 12, vai descrevendo sobre aí o ministério de João Batista. Lá no capítulo de número 11 de Mateus, a partir do versículo de número 10, diz o seguinte: este é quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, disse o Senhor Jesus, como registrou aqui Mateus. O reino do Senhor por incrível que pareça, é uma luta. A luta daqueles que pregam a palavra de Deus. Quantos estão morrendo até hoje por pregar o Evangelho? Quantos países aí? Agora podemos ver no Afeganistão o que aconteceu com muitos crentes pregadores, pastores, como tem acontecido na China, como tem acontecido na Coreia do Norte e outros países onde impera os muçulmanos, os maometanos. Meus irmãos, o reino de Deus é tomado assim. Olha, a palavra de Deus que nós fomos resgatados, nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É tomado por esforço. O esforço. Esta é a nossa luta dos soldados de Cristo Jesus, de proclamar. No Evangelho de Marcos, também é paralelo aí o que diz Mateus. Lucas também, lá no capítulo 1, depois no capítulo 3 e depois no capítulo 7. E João, o Evangelho de João, é interessante, aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, eu quero ler, falando sobre também João Batista, Evangelho de João, capítulo número 1, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizeis a respeito de ti mesmo.
Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós será quem vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E o versículo 29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus chegou a ele para ser batizado, e ele até disse: não, Senhor, o Senhor é que deveria fazer isso comigo. Eu falei: não, faça isso para cumprir. Jesus começou o ministério dele a partir de então, com 30 anos. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança. Então, a palavra inicial chama a atenção para o grande evento que acontecerá, que para nós já aconteceu. Ele é o Senhor do templo. João Batista anunciou que ele viria, e ali apontou para Jesus. Olha, ele veio com uma missão: ser o Cordeiro de Deus. Lá no plano de Deus, antes da fundação do mundo, ele já foi o Cordeiro de Deus. Agora está se cumprindo. Ele então se esvazia, toma a forma humana para morrer. Ele é então designado como o mensageiro ou anjo do pacto. Virá na figura sacerdotal que representará o pacto levítico de que Neemias falou, lá em Neemias capítulo 13, versículo 29. Lembra-se deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. João Batista era um levita. Mas Jesus não era levita. Mas ele então foi anunciado aqui por Malaquias. Não há senão um comunicador, executor, administrador e consumador desse pacto. O anjo, o servo, o filho do homem de Yahvé, o prometido Messias. Então, nós lemos na palavra de Deus que ele exerceu o sacerdócio. Ele foi sacerdote, profeta e rei. São os ofícios de Cristo que ele desempenhou e está também desempenhando, né, como sacerdote, está lá diante do trono da graça de Deus, intercedendo por nós. E também as palavras proféticas que foram registradas na palavra de Deus. Sacerdote, profeta e rei. Este Messias, repetidas vezes, então tem mostrado como mediador do pacto. É exatamente aquele que executa as promessas e as próprias maldições desse pacto. Agora, como sacerdote, é interessante que o livro de Hebreus fala do Senhor Jesus Cristo, que ele foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que quando é citado lá, quando Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, ele aparece ali, rei de Salém, rei de justiça. Não mostra a origem e também não mostra o fim ali. Então ele veio assim. Então, para que se cumprisse um sacerdócio, ele executasse um sacerdócio, não poderia ser um levita, porque dessa descendência todos eles pecaram, todos esses, então foram
destituídos da glória do Senhor, da graça do Senhor, e carecem da glória de Deus. Então teria que ser um sacerdote perfeito. Por isso que se mudou o sacerdócio. Mudou o sacerdote. Então Jesus Cristo, ele sem pecado, ele pode ser o cordeiro, né, a oferta, e o ofertante, o sacerdote. Então ministrando a entrega, quando ele se entregou voluntariamente para ser crucificado ali na cruz do Calvário. Esses ofícios de Cristo Jesus, principalmente o sacerdócio, está lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos de 5 a 10. Então, aqui a promessa, né, como nós vemos aqui, promessas e maldições desse pacto. Achavam citados lá, eles estão citados aqui em Malaquias 3, dos versículos de 2 a 5. Né? Nos versículos seguintes, Malaquias declara o que este mensageiro vai fazer. Então, em resposta à pergunta feita ali no 2,17, onde está o Deus da justiça? A resposta é precisa. Ele virá e demonstrará a sua justiça, executando a promessa e a maldição do pacto. Ele é a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra, a pedra de esquina, tropeçar e cair, esse será esmigalhado. Então, a resposta é precisa. Ele virá e demonstrará a sua justiça. E quem poderá suportar? O versículo de número 2 diz, arrependei-vos. Eu estou lendo aqui em Mateus, mas Malaquias 3:2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouríveis e como a potassa dos lavandeiros. Como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadores. Quem vai poder suportar isso daí? Não há dúvida, né, de que a terrível ameaça aqui soa como um golpe fatal do julgamento. Vamos atentar para a atmosfera de catástrofe criada pelas perguntas retóricas, às quais somente se poderia responder com ninguém certamente poderá suportar o julgamento que virá. Aí, no começo do versículo 2 do capítulo 3 de Malaquias. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? E a resposta é ninguém. Esse poder purificador do fogo e o sabão dos lavandeiros, ou a potassa, como está na nossa tradução, essa potassa se vocês olharem lá no dicionário, vocês vão ver que é a potassa cáustica, né? Aquele sabão que era feito, até hoje, né? Que faz, dizendo que o sabão caseiro, ele é feito com carbonato de potassa impuro, né? E também com óleo, né? E é feito ali uma composição que faz aquele sabão à base de soda cáustica, que tem um poder realmente para tirar aquelas coisas, né, daqueles panos sujos, aqueles panos, né, encrespados ali. Então, vai ser desta maneira que ele exercitará, então, a sua justiça. Nenhum elemento corrompido resistirá a esse fogo, nem qualquer sujeira a essa lixívia, ou essa barrela, esse entulho, esse trapo de imundícia, pois deverá ser completamente refinado e limpo. Agora, esses que nós vemos aqui, né, citados aqui em Malaquias, no capítulo 3, então, quando ele aparecer, quem poderá subsistir? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros.
assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles, na história nós vemos como Deus de vez em quando levantava profeta para chegar e falar: olha como vocês estão fazendo, olha como vocês estão fazendo, vocês estão pecando, vocês não estão fazendo, não estão observando a palavra de Deus. Então, Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, ele vem para fazer isso, para purificar, como o fogo, e purifica o ouro nos fornos, alta temperatura, para tirar aquela borra, tirar aquelas impurezas, para purificar o ouro. E também aqui, como fala de lavar também, nossa justiça como trapo de imundícia, ele lavar, limpar. Então, vai começar com os levitas. Mas agora uma coisa interessante, com os nosso irmão Reverendo Giovan tem pregado aí sobre, na 1 de Pedro, a 1 de Pedro, capítulo 1, diz o seguinte, a partir do versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para uma viva esperança. Como é feita essa regeneração? Com o fogo purificador. João Batista disse que assim, olha, ele virá, ele vos batizará, eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo. Então, esse fogo é o fogo que é o Espírito Santo de Deus, que é o fogo regenerador, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outro. Nisto exultais, embora no presente e breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E no capítulo 2, da 1 de Pedro, a partir do versículo 5, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui está, então, o sacerdócio levítico. Nós somos agora esses levitas purificados, agora na nova aliança que Cristo Jesus fez com Deus Pai por nós.
nós somos agora esses levitas, e que temos, agora pertencemos à raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vai começar com os levitas, estes que inclui os sacerdotes e todos os oficiais do templo, os pastores, os líderes que representam toda a comunidade do pacto. Então, isso se infere pela referência de Malaquias, as ofertas de Judá e Jerusalém, que serão agradáveis ao Senhor. Então, todos esses que forem alvos aí desse fogo purificador, desse sabão que lava, que limpa, é isso que faz quando a palavra de Deus é pregada. Quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus atuar, mostrando que nós somos pecadores, mostrando que nós erramos, que pecamos, e que não há outra solução em nos arrependermos e recebermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, aí a palavra de Deus, ela é essa espada que penetra, que vai ali mostrando, e o Espírito Santo atuando na palavra é esse fogo purificador, é essa potassa dos lavandeiros que vai lavando, que vai purificando, porque a pessoa arrependida confessa os seus pecados e recebe Jesus. Para receber Jesus, para ele entrar no nosso coração, precisa haver essa purificação. Isso é feito através do processo da justificação, a aplicação aí da obra de Cristo em nossas vidas. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, e também nós estudarmos aí as doutrinas, a sã doutrina na palavra de Deus. O versículo de número 4 diz: então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Esse texto de Êxodo, ali, capítulo 12, até o final, diz que quando Moisés acabou de transmitir, o povo ouviu, tinha ouvidos para ouvir, e o povo adorou. Então, depois que é passado esse fogo purificador, né, esse lavar, a palavra de Deus diz que hoje a igreja é santificada, nós somos santificados pela lavagem de água, pela palavra, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, as escrituras sagradas, quando ela é pregada, quando ela é transmitida, então, fielmente, como está registrado aqui, ela cumpre esse papel nas nossas vidas. Então, ela faz isso em nós, ela nos santifica, e ela também dá para nós aí aquela paz, alegria, porque nós sentimos que nós fazemos parte desse pacto de amor de Deus, que Cristo Jesus, Ele fez com Deus Pai, a nosso favor. Ele foi o nosso representante ali na cruz do Calvário, quando Ele se deu. Ele foi o Cordeiro de Deus, quando Ele derramou o seu sangue para nos lavar e para nos purificar de todas as nossas iniquidades, de toda a nossa injustiça. Diz lá na 1 de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, a manifestação aí da justiça de Deus em Cristo Jesus, e nós participamos dela. Então, confirma-se aqui, nós vemos no versículo 4 de Malaquias,
a promessa do pacto, será o Deus do seu povo que estará com ele e o sustentará. O Senhor Jesus, quando ele dá aquela ordem, ide por todo mundo, né, tal, ele fala só, e eis que eu estou convosco todos os dias. E até lá no Salmo 23, lá no meio do Salmo, né, até diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nesta fé, então, nós vemos aí que Deus se agradará. Malaquias repete, né, o que Ezequiel profetizara a respeito da renovação do povo do pacto. Lá em Ezequiel 36, 37, assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu, os homens, como um rebanho. Como um rebanho. E o versículo 5, Malaquias prossegue aí dizendo, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso nós vamos ver muito na pregação de Isaías. Isaías tem sido desde o primeiro capítulo. Já a palavra de Deus, né, tem sido anunciada, e como ela é anunciada hoje aqui, como nós devemos viver diante do Senhor. Porque se não vivermos de acordo com esses ensinos da palavra de Deus, segundo esse pacto aqui, sim, essa palavra, ela vem aqui falando também da maldição. Maldição. Então, os culpáveis de pecados, não apenas culticos, mas também sociais, serão julgados. O feiticeiro, o opressor, o órfão, o opressor do órfão e do peregrino são igualmente culposos. Cristo fez isso com o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado para a purificação. Aquela cena de Jesus Cristo, que depois desse quinto diálogo nós vamos entrar no sexto, e o reverendo Augusto Nicodemos diz que muitos crentes conhecem Malaquias só por causa desse sexto diálogo aqui, né? Trazei todos os dízimos, né, à casa do Senhor. E fala também de bênção e de maldição, o não cumprimento disso aí que Deus ordenou. Então, o versículo de número 6, que é o início aí do sexto, né? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque aqueles que foram regenerados, são hoje filhos de Deus, têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Quando erra, quando peca, sente essa tristeza que o Espírito Santo provoca em nossos corações. Quantas vezes a gente tem que chorar amargamente porque errou, porque pecou, porque negou, como Pedro fez. Mas o Senhor tratou. Quando ele acabou de negar, e tem um registro ali de um dos evangelhos que depois Jesus Cristo, ele passa quando ele é levado para saído dali, de onde ele estava ali sendo questionado pelos sacerdotes, né? Pelos escribas e fariseus. Ele tem um olhar para Pedro. Volta o olhar para Pedro.
Ah, Pedro, lembra que eu falei que você ia fazer isso? E você fez. Mas, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus, eu tenho um encontro marcado com você numa praia. Nós vamos comer um peixe assado. Nós vamos comer um peixe assado. Ah, Senhor. Aí ele chorou amargamente. Mas ele saiu depois em paz, rejubilante. E com todo fervor para continuar a obra. Meus irmãos, o nosso tempo já ultrapassou. Eu teria aqui os capítulos 2 e 3 da carta aos Hebreus, capítulo 2 e 3, e depois o capítulo 12, versículos de 14 a 17, para a nossa conclusão, mas eu só vou ler aqui, concluindo a nossa mensagem, Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos tem essa exortação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E só lhe deu glória. Somente a glória seja dada ao nosso Deus. Então eu quero convidar o nosso irmão presbítero, licenciado, se Deus quiser também brevemente, ministro do Evangelho, que vem fazer a última oração e vamos invocar a bênção do Senhor.